Muito bem, para a gente fechar então o nosso curso, nós vamos desenvolver uma aplicação que busca dados em fontes externas, especificamente na internet, e mais especificamente ainda no Twitter, que é um microblog onde as pessoas abrem contas e postam mensagens curtas, né? O objetivo aqui é mostrar então como é que a gente pode fazer para encontrar uma fonte de dados XML na internet, acessar essa fonte, buscar essas informações e apresentar esses dados na nossa aplicação aqui, no caso, na aplicação WPF, tá ok? Então, para isso a gente vai inicialmente verificar o funcionamento. O que, na verdade, a gente não vai desenvolver, a gente vai apenas criar uma nova janela em cima da aplicação que nós já temos. E aqui, no caso, eu vou buscar, então, os dados do nosso Twitter, do Twitter da própria T2TI.com, do projeto ERP, tá ok? Clicando em atualizar, ele vai buscar os dados na internet, e aqui eu tenho as mensagens que a gente conseguiu recuperar, tá ok? Essas mensagens aqui vêm em XML. A gente pode botar aqui, por exemplo, um outro Twitter. Vamos ver aqui um outro Twitter, acho que tem Folha de São Paulo. Vamos verificar se tem. Aqui está, né? Folha de São Paulo. A gente poderia também pegar aqui um outro que é muito movimentado, é Rafinha Bastos. Né? E por aí vai, tá ok? Então, esse nosso sistema que está aqui agora, ele está buscando dados lá no Twitter, que o Twitter disponibiliza para que a gente acesse as mensagens públicas de outros usuários, tá? Então, vamos dar uma olhada nessa implementação. A gente vai ter, então, o que eu criei, na verdade, foi uma outra janela apenas, né? Que tem um botão atualizar e a gente busca aqui estas informações. Eu vou colocar diretamente para a gente ver o que tem nessa página, tá ok? Observe então que eu tenho aqui um documento XML, tá? Então aqui, ó, é um status tipo array, e aqui eu vou ter vários elementos status e números, né? Esses são os elementos status, então o elemento status tem uma data de criação, tem um ID, tem um texto, uma fonte e por aí vai, tem várias informações. É isso aqui que a gente vai extrair. Isso aqui hoje está na web e o que nós vamos fazer, o que a nossa aplicação, melhor dizendo, faz, é buscar essas informações. E de que maneira ela faz isso? Eu não vou entrar aqui no detalhe da implementação, porque a nossa janela é muito simples. É apenas um data grid, uma caixa de texto e um botão. E na verdade, a gente não usa nenhum recurso específico, a gente apenas utiliza o web client, e aí então vou criar um novo web client, vou criar um evento, né, para baixa destas informações, e vou associar um método, né, a esse evento, que é esse método que está aqui embaixo. Tá ok? Obviamente que eu vou passar o endereço que eu estou acessando, né? O endereço é esse aqui, mais o que contiver a caixa de texto. Vou criar então aqui o meu xElement e vou receber o retorno. O retorno, lembrando, é o meu arquivo XML, tá ok? É o meu arquivo XML que o meu xElement vai fazer o parse, tá? Então, nesse momento aqui, ele está fazendo o parse daquele meu arquivo XML, daquele arquivo XML que eu obtenho na internet, melhor dizendo. Tá certo? Muito bem. Feito isso, eu vou usar aqui o link. Tá? E observe que esse link está um pouco diferente daquele que eu apresentei, porque agora eu tenho uma classe envolvida, que é a classe tweet. Ela vai ter a URL da imagem e vai ter o texto. Tá?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma lista de tweets, né? Onde eu vou selecionar dentro do meu XML tweets, que é o XML que eu fiz o parse, todos os status. E para isso ao final eu vou instanciar, para cada um deles eu vou instanciar um novo tweet, que é essa minha classe. Setando a URL imagem a partir do tweet.elementUser. User.elementProfileImage, né? Que se nós observarmos, se eu ainda tiver com ele aberto, então vai estar aqui user e profile image. Tá ok? É desta forma então que eu vou obter as imagens, né? Observe então que eu vou pegar o status, né? E dentro do status eu vou selecionar o filho user, e dentro de user eu vou selecionar o filho profile image URL, que é esse filho aqui, dentre diversos outros que ele tem. Ou seja, dá para fazer uma análise bastante bastante mais completa do que essa que eu estou apresentando aqui nessa aplicaçãozinha. Então capturei o user e a imagem, depois eu seleciono apenas o texto, não é? O texto que vai estar na raiz também, na raiz não, dentro de status, né? Tá aqui o status e aqui dentro eu vou ter o texto. Tá ok? Muito bem. Então observe, texto dentro de status. Aí eu tenho texto. Tenho o status, na sequência eu tenho user e aí a imagem. Muito bem, instanciei com estes parâmetros. Vou limpar a minha lista, né? Simplesmente eu limpo a lista que eu tenho atualmente e adiciono o novo tweet. Nova lista de tweet. E por ser uma observable collection, não vou entrar no mérito, ele está atualizando automaticamente minha camada de visualização. Tá certo? Uma aplicação bastante simples, mas que já mostra como ficou simplificada a consulta, né? A fonte de dados XML na internet por meio do .NET, né? Especificamente da biblioteca do System XML que me fornece acesso. Então, nessa aplicação aqui eu consegui mostrar tudo aquilo que a gente viu na teoria. Primeiro, o acesso a dados de uma fonte remota, a transferência desses dados por meio de fontes XML, né? E o processamento dessas fontes XML no cliente, tá ok? Então, por meio dessa aplicação, a gente conseguiu enxergar tudo isso. E na consulta dos dados e a manipulação desses dados a gente fez utilizando o link. Lembrando que a gente poderia ter feito utilizando XML Document, XML Reader ou mesmo o XPath, tá certo? Bom, em relação ao desenvolvimento da aplicação, era isso. Dessa forma, então, a gente encerra a parte prática e na sequência a gente vai fazer uma pequena conclusão deste treinamento.